Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aos nossos eventos que estão iniciando no dia de hoje com o tema Mediunidade e Saúde, onde vamos estar desenvolvendo várias temáticas no decorrer do mês de julho, às segundas e quartas-feiras à noite, às 8 horas. Hoje temos a alegria de ter conosco nossa companheira Juscelma Coelho, que já esteve anteriormente conosco, é uma grande trabalhadora da Seara de Jesus, que mais uma vez está conosco, até nós vamos chamá-la aqui para estar com a gente. Seja muito bem-vinda, Juscelma, mais uma vez, junto a todos nós do Espírito Psychological Society e todos aqueles que estão reunidos nessa grande sala virtual espiritual, não importa em que país, não importa onde nos encontramos. Então, para quem não conhece a Juscelma, nós vamos fazer uma breve apresentação. Juscelma Coelho reside em Belo Horizonte, Minas Gerais, presidente da Sociedade Espírita Maria Nunes, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, e ela acabou de me falar que agora também assumiu a tarefa junto com o Hospital André Luiz. É graduada em Magistério e Pedagogia, especialista em Administração. Então, nossas vibrações de acolhimento aqui nesse mundo velho, nesse mundo de Deus, onde todos nós nos encontramos. Então, antes de passar a palavra para você, vamos iniciar o nosso encontro. Todos nós que já nos encontramos no chat do Facebook, do YouTube, vamos iniciar com nossa oração, convidando a todos para entrar em recolhimento interior, buscar a sintonia com Jesus, o nosso mestre e amigo de todas as horas. Rogamos-te, amigo e irmão, as bênçãos da tua paz, acalmando nossos corações, nossas mentes, como aprendizes que todos nós somos dos dois planos da vida aqui presentes, iniciando por expressar a nossa gratidão por estes momentos felizes de estudos, de reflexões, de introspecções sobre essa temática fundamental às nossas existências, a mediunidade e a sintonia espiritual. Que o teu amor, Senhor, se estende sobre todos nós nesta sala espiritual, sobre todos aqueles que mais tarde chegarão junto a nós, e sobre todos aqueles que mais tarde vão estar conectados com os vídeos. E sob a tua guiança amorosa, iniciamos o nosso evento de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então sejam todos bem-vindos, a Glória já está conosco, a Célia, o Vitor, a Edilene, a Terezinha, sejam muito bem-vindos. Já lembrar a todos também, como já tínhamos notificado anteriormente, que no decorrer da fala da Juscelma, todos vocês podem estar trazendo suas perguntas, que no final ela estará aberta para interagir com vocês respondendo. Aproveitamos as oportunidades. E com isso, Juscelma, passamos a palavra a você. Seja muito bem-vinda e é com você agora. Muito obrigada, Evanise. Um abraço a todos vocês que nos honram com essa oportunidade de estarmos juntos para conversarmos. A mediunidade é um assunto que precisa ser verdadeiramente muito refletido, porque para muitos mediunidade é quase um tabu, para outros mediunidade é simplesmente a oportunidade, o canal de fenômenos que vai permitir a muitos realizarem seus anseios, seus desejos no aspecto pessoal. Mas mediunidade é uma bênção que vem do alto para todos nós, e nós sabemos que a mediunidade ela é inerente, ela está presente em todos nós, como um recurso, eu diria assim, um recurso para a nossa evolução. Trazemos nós, por força das leis divinas,
muitos compromissos do passado. E Deus permite que tragamos conosco essa faculdade, no sentido de, através dela, ficar mais fácil o cumprimento desses compromissos que trazemos do passado. Então, a mediunidade é uma bênção, é uma faculdade que, se bem utilizada, e cada vez mais nós vamos tomando conhecimento disso, se bem utilizada, ela revoluciona a sociedade a partir da geração de harmonia. Ela gera um progresso equilibrado, porque a mediunidade vai sendo o instrumento, a alavanca que promove o caminhar das pessoas de uma maneira harmoniosa. Então, é muito importante que nós entendamos que a mediunidade como faculdade, ela é inerente a todas as criaturas humanas. Diz-nos o livro dos médiuns que alguns têm-na mais ostensiva, exatamente porque o compromisso desses alguns se torna mais ostensivo também. Mas todos somos portadores dela. E ela como as outras, tem sua base na estrutura orgânica, na estrutura física. Mas ela se diferencia das outras faculdades porque ela não se limita à estrutura física. Ela extrapola e vai nos permitir o contato com o plano espiritual. Então, essa é uma belíssima característica da mediunidade e nós precisamos trabalhá-la com mais carinho, com mais ternura, como se tivéssemos e temos em nosso poder uma joia preciosa, que vai certamente nos proporcionar momentos de maravilha nessa conquista da nossa evolução espiritual. Então, é muito interessante porque a mediunidade, ela funciona por sintonia de ideais, né? De ideais e de pensamentos, e até mesmo pela força do verbo, da palavra. Então, nós, nessa sintonia de ideais, de pensamentos e palavras, nós vamos atraindo tudo o que somos e o que desejamos. Então, pela sintonia, não é? Nós atraímos tudo o que somos e tudo o que desejamos ser. Desde o princípio, Jesus ele se preocupou em reunir almas afins para seu apostolado de amor. Se a gente observar o convite que Jesus fez aos seus discípulos para segui-lo, para aquele abençoado apostolado, da divulgação da Boa Nova, da implantação da Boa Nova, nós vamos perceber que Jesus ele reuniu almas afins. Afins na vibração, afins no sentimento, no potencial, né? Ali nós vamos encontrar no Colégio Apostolar de Jesus, nós vamos encontrar pessoas cultas, pessoas muito simples, rudes, né? Mas a faixa vibratória estava girando, vibrando no mesmo diapasão. Se não fosse assim, teria sido muito mais difícil para Jesus estabelecer aquele trabalho maravilhoso da implantação da Boa Nova. E é interessante que nesse trabalho de sintonia, né, ainda assim,
nós vamos encontrar uma atitude de divergência, né? Que foi o caso de Judas, mas não nos outros sentimentos. No caso de Judas, a ansiedade dele era uma conquista material, né? Então, em outras atividades, ele estava afim com os demais companheiros, né? Então, é importante que nós percebamos que já com Jesus havia esse cuidado da afinidade. E o que liga, a força que liga as coisas iguais ou semelhantes, vamos dizer assim, é a força do amor, né? Ela é eu vou chamar de uma argamassa divina, né? Que nos prende mais acentuadamente aos nossos semelhantes. Então, essa virtude que é o amor, né? Que tem tantas qualidades abençoadas e que acompanha o ser desde a sua criação, lá no reino mineral, né? Esse amor que vai crescendo a partir do caminhar desse ser pelos vários reinos como princípio inteligente e depois se estrutura melhor quando aquele ser se transforma em espírito que adquire o livre-arbítrio, né? O amor vai sendo essa argamassa, essa liga que faz com que um se conecte com o outro, né? Entre na sintonia um do outro pela possibilidade desse sentimento abençoado, dessas virtudes. As almas que se afinam em todas as múltiplas variedades do bem para com os outros, elas criam lastros de riquezas imperecíveis, que nunca mais são destruídas, né? Elas têm que ser afins, e o que elas vão criando em benefício do outro são criações que não são destruídas, porque elas estão criando situações variadas do bem para o bem das pessoas, e elas estão sendo consolidadas em suas atitudes pelo amor, né? Então, a gente vai caminhando para entender que em tudo encontramos o amor. E a mediunidade precisa também desse amor e da sabedoria. Ou seja, a sabedoria não no sentido de simples conquista de títulos que nós vamos acumular, títulos de cursos que tenhamos feito. Mas a sabedoria, fruto de estudo, de disciplina, de pesquisa, que equilibrada com o amor, a sabedoria e o amor serão certamente as asas, os pontos de equilíbrio de qualquer ser racional. Nós estamos, então, ligados uns aos outros, representando elos na vinculação universal, e esses elos vão nos ligando através desses dois pontos importantes e convergentes, que é a sabedoria e o amor. Eles nos equilibram na convivência, na harmonia, e, de uma certa forma, nós vamos selecionando as companhias, não por orgulho, não por prepotência, não por egoísmo, mas essa seleção, como fez Jesus com seu colégio apostolar, ela se dá pela similitude das vibrações, dos sentimentos. Então, vai se criando esse clima de sintonia, onde um
entra na faixa do outro e há um correspondente que nós diríamos assim que nesses ideais que são sintonizados, nesses pensamentos que são sintonizados, nós criamos campo vibratório, energético, para que a gente possa crescer e colaborar para o crescimento do mundo. Repetindo, e eu não vou me cansar de falar isso de vez em quando, porque nós estamos falando em mediunidade e sintonia, mas os iguais se buscam, né? E isso é que promove a lei de amor. Os iguais se buscam, né? E é exatamente o que eu disse rapidamente aqui no início a respeito do princípio inteligente. Eles vão se buscando pelas conquistas, pelas características que vão acumulando nos vários reinos. E aí eles vão estabelecendo a sintonia adequada para quando chega na condição hominal, em que essa sintonia se define mais, eles possam trabalhar com o conhecimento, a sabedoria e o amor de uma maneira sintonizada pela conquista de cada um. Então, não tem jeito de ser algo que eu gosto de fulano, eu vou querer que ele seja assim. Eu posso, porque gosto dele, até ajudá-lo a se preparar e chegar a ser assim ou não. Mas ele, enquanto ser individual, é que define a sua caminhada e vai optando pelas características que o bem se apresenta para ele, né? E há um ditado antigo que é muito popular, que diz assim: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. E é muito interessante que nesse aspecto da mediunidade, nós vamos encontrar exatamente essa possibilidade de mostrar com quem nós andamos. Porque se eu me sintonizo com situações que me levam a um bem-estar de harmonia, certamente eu estarei atraindo para o meu campo magnético pessoas que também têm o prazer, se sentem bem em trabalhar com a harmonia, com os sentimentos que valorizam, que fazem crescer e que estimulam. Ao contrário, se eu entrar numa faixa de querer trabalhar com o equívoco, ou querer viver com o equívoco, com as situações indesejáveis, com as viciações, certamente eu vou encontrar criaturas que pensam como eu, e eu vou passar a fazer parte de um grupo diferenciado que se une e que se reúne pelo equívoco. Então, eu vou dizer com quem sou eu a partir das escolhas que eu faço. Por isso eu estava dizendo que não é alguém que vai escolher para mim, eu faço as escolhas, né? Então, em que consiste essa afinidade que me leva a essa sintonia? Consiste na semelhança, na identidade ou conformidade de gosto, de interesse, de sentimento, de propósitos, de pontos de vista, né? Então, a sintonia, por sua vez, ela vai se estabelecer em virtude da atração e da simpatia que passa a vigorar entre as partes que mantêm afinidade. Repetindo, a sintonia se estabelece
pela vibração entre essas partes que têm afinidades, a sintonia, então, se estabelece entre essas partes, né? E pelos mecanismos, vamos dizer assim, da lei de afinidade, a sintonia se constitui numa lei inderrogável. Não tem jeito. Ela não é destruída, ela não é desfeita por alguém. A sintonia, ela nasce da afinidade entre os seres, afinidade pelos hábitos, pelos pensamentos, pelos sentimentos, né? Dali tem afinidade, nasce a sintonia. E essa sintonia, ela passa a ser uma lei indestrutível, né? É a lei que pode nos levar a conquistas, a realizações de obras, e também, durante muito tempo, dependendo da sintonia, ela pode levar a grupos que destroem. Agora, imagina, então, isso no aspecto mediúnico. Surge afinidade entre médiuns que se afinam pelo pensamento, pelo sentimento, pela forma de viver, pelas palavras, e vai por aí. São as afinidades. Aí, os amigos espirituais permitem que, de alguma forma, nós sejamos reunidos. Aí é o dirigente que chama, é alguma circunstância que acontece, e nós formamos um grupo de médiuns afinados ou afinizados entre nós. Aí o que é que surge entre nós? Surge a sintonia. E esta sintonia, se nós trabalharmos cada vez mais na nossa afinidade, na melhoria, no requinte dos nossos prazeres espirituais, nos nossos gostos, nas nossas leituras, a gente vai se afinizando cada vez mais, e isso vai permitir que nós criemos uma sintonia indestrutível. É uma pena que o contrário também acontece. Eu posso, ainda médium, né, que com tendências inferiores, eu posso, por afinidade, me reunir com outros médiums com tendências inferiores, como eu sou. E, de repente, nós formamos um grupo de médiuns com tendências inferiores. E isso cria uma sintonia cuja base é o equívoco. E aí nós podemos ser instrumentos, ainda que não saibamos que sejamos médiuns, ainda que nós estamos naquela afinidade indiferente a qualquer circunstância no nosso pensamento mediúnico, mas aquilo está acontecendo. E nós, então, pela afinidade, vamos gerar uma sintonia que vai ser perigosa, porque essa força vibratória que se une, né, entre vários médiums, quando é para criar para o bem, ela, meu Deus, ela transforma ambientes, ela cura, ela renova, ela promove o progresso, né? Mas quando é para o mal, nós vamos ver situações em que grupos independentes da origem deles, mas grupos se reuniram e foram instrumentos de muita dor, de muita infelicidade na Terra, né? Então, quando nós pensamos nisso, nós vamos entender que a mediunidade, ela funciona como uma força mental, né? Como um talento criativo da alma, né?
com uma capacidade de comunicação e de interpretação do espírito que se torna como se fosse um imã do próprio ser. Então, a mediunidade, na medida que ela se consolida como essa faculdade abençoada que todos nós possuímos, né? ela vai sendo estruturada pela força mental, pelo talento criativo, né? Pela capacidade de comunicação e interpretação. Então, ela se encorpa quando em grupo, né? Mas também quando a gente está só, diante do trabalho de harmonia, de sintonia que nós fazemos, mesmo quando fisicamente estamos sós, nós estamos conectados pela sintonia com aqueles outros que são afins a nós. E daí surge, com clareza para todos nós, surge a força da mediunidade. Então, nós poderíamos dizer que a sintonia é um acordo mútuo, de um lado e do outro. E se a sintonia é inerente à mediunidade, vejam bem, se ela é inerente à mediunidade, urge analisar a nossa colaboração e a nossa participação mediúnica em geral. Se é uma questão de sintonia, minha gente, se é uma questão de sintonia, com quem eu estou me sintonizando? Dentro daquela pergunta afirmativa anterior, dize-me com quem andas e te direi quem és. Com quem eu estou me sintonizando? Tantos médiuns, se somos todos médiuns, tantos médiuns preparados com as duas bases, o conhecimento, a sabedoria e o amor, não é? Quantos médiuns preparados, alguns mais dotados da sabedoria, outros mais dotados da vibração do amor. Mas se nós conseguirmos, por essa sintonia, harmonizar esses dois apoios que temos, a sabedoria e o amor, certamente nós seremos instrumentos abençoados de Jesus na mudança, na instalação da paz na terra. Vejam que Jesus, com apenas 12, vamos colocar 13, porque houve uma substituição no final, ele conseguiu revolucionar o mundo. E em 2000 anos, nunca se falou tanto em Jesus como agora, e de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais baseada na convicção, porque a doutrina espírita abriu esse leque de nos oferecer a fé raciocinada e revivenciar Jesus a partir da fé raciocinada. Então, nunca se falou tanto em Jesus. E se todos nós que vamos acumulando sabedoria e vibrações de amor, nos uníssemos para socorrer, para ajudar, para harmonizar, certamente a violência já teria diminuído muito na face da Terra. Não vou dizer que teria acabado, mas teria se reduzido e em seu lugar teria surgido a criatividade, as oportunidades de criar, de realizar, de transformar para melhor, né? Eu fiz uma anotação aqui assim, que a mente que não estiver ativa com pensamentos retos, sempre podando ideias inferiores que possam surgir no campo mental, essa mente atrai espíritos da mesma disposição
e passa a se acostumar com suas vibrações. Então, se ela não estiver ativa com o pensamento reto, ela vai atrair outras vibrações. E ela vai entrar em sintonia com outras vibrações. Ela vai atrair espíritos daquela faixa vibratória. E aí ela vai se acostumar, e aí está o perigo, ela vai se acostumar com as inferioridades. Vejam que a gente analisa dos dois lados. Ela pode atrair, então, nesse pensamento reto, espíritos nobres, e ela vai se acostumar com essas vibrações de espíritos nobres. E se ela não tiver o pensamento reto, ou quando vier um pensamento, porque não vamos nos iludir e achar que as pessoas consigam manter às 24 horas o pensamento reto. Isso seria uma ilusão. Mas as pessoas vão lutando para aumentar o tempo de permanência dessa vibração de pensamentos retos em si. Se ela consegue cada vez mais aumentar esse tempo de pensamentos retos, ela vai atrair espíritos que pensam também nessa condição, e aí ela vai se acostumar com o bem. Vamos imaginar esses espíritos nobres que passaram pela Terra. Será que eles tiveram momentos em que o pensamento reto deu uma pequena queda? Certamente. Como passar pelo mundo sem ter pequenos deslizes a nível de reação com as pessoas, de pensamentos, de atitudes? Não tem jeito, né? Então, há pequenos deslizes, mas essas pessoas conseguiram manter o maior número ou o maior tempo a cada dia de vibrações retas, de propostas de trabalho no bem e de trabalho no bem, de pensamentos adequados ao bem. Então, esse início, nós temos que começar a mudar. E esse início de mudança, de ter mais tempo e cada vez mais prolongar esse tempo de pensamentos retos, esse início de mudança, ele vai marcar a nossa posição, vamos dizer assim, de partida para ir ao encontro do Mestre Jesus. Na medida que a gente busca pela sintonia mediúnica, que a gente busca aumentar, ampliar o nosso tempo de convívio com os espíritos do bem, nós estamos marcando o início da nossa caminhada rumo ao Cristo, né? Então, é importante nós lembrar que os nossos iguais, aqueles que pensam como nós, os médiuns que pensam como nós, eles nos pertencem por lei, que vibram em toda a criação. Então, nós não podemos nos esconder de nós mesmos, nem temer as nossas companhias, se nos ambientarmos com elas. Então, olha a responsabilidade. O que eu acho bonito na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus, e a doutrina espírita é a revivescência do Evangelho de Jesus, o que eu acho bonito é que a gente vai, caminha, a responsabilidade volta para nós. Então, eu não posso estranhar as companhias, às vezes, que eu tenho inadequadas, porque eu criei campo para que elas vibrassem magneticamente neste campo. Então, é preciso que eu tenha consciência de que a mudança de companhias vai depender da mudança que eu faço
na minha intimidade. Então, para eu me curar, no sentido de caminhar para Jesus e adquirir uma harmonia, o que é verdadeiramente a cura? A cura é a harmonia entre o corpo físico, o perispírito e o espírito. Quando existe uma vibração harmônica entre os três, eu estou curada. E aí, vejam a seriedade disso. Essa verdadeira cura, né, que eu vou adquirir, ela não vai surgir por simples vontade de alguém que me ama. Ela vai surgir pelo meu esforço próprio. Né? E enquanto médium, que eu busque boas companhias, que eu busque a leitura adequada que me favoreça as companhias espirituais, que eu me ligue a um trabalho que sirva de proteção, proteção em relação às agressões que eu possa sofrer. Porque não pensem que nós que estamos caminhando na busca dessa cura, na vibração de equilíbrio, não pensem vocês que nós vamos ficar livres das provocações espirituais. Claro que não. Nós vamos estar sendo sempre que a gente der uma distraída, sendo alvos da provocação espiritual menos, ou melhor, inferior, da provocação inferior. Então, é preciso que a gente se vigie. Aí vem Jesus, vigiai e orai. Nós, médiuns, principalmente, temos que ir lá em Marcos, que diz assim, olhai, vigiai e orai. Olhar o quê? Ficar olhando o que o outro está fazendo? Não, eu não tenho nada com a vida do outro, a não ser o bem. Eu vou olhar para mim, como eu estou, o que eu estou fazendo, e vou orar. Quando eu entro em oração, eu já estou num estado de vigilância, e eu oro, eu busco Deus, eu busco Jesus, e me coloco à disposição, para que eu possa ser instrumento da paz, embora seja ainda portador de limitações, de defeitos, que eu tenho consciência e estou trabalhando na conquista de valores. Então, na medida que eu faço isso, eu olho, oro e vigio. Vigio para que eu não me distraia no caminho e me torne instrumento do mal. Os maus pensamentos, eles se afastam ou se dissolvem onde existem ideias novas, ideias de amor, ideias de alegria, ideias de paz. Os incompatíveis não vivem juntos, minha gente. Então, esses maus pensamentos que vão atrair por afinidade outros pensamentos e os seres portadores daqueles pensamentos, que vão gerar uma sintonia, eles vão se afastar ou serem dissolvidos se eu trabalhar não só na conquista, mas na implantação de ideias novas, salutares, cristãs em minha intimidade. Então, essa vida reta, ela cria em torno de quem a vive um ar puro de elementos nobres que não se misturam, por lei, com elementos comuns, por falta de afinidades. Vocês já viram determinados elementos que a gente pode pôr juntos, que eles não se misturam? Elementos químicos, estou falando em elementos químicos. A gente pode pôr junto numa vasilha, que eles não se misturam. Por quê? Porque um repele o outro por lei de afinidade. Então, os elementos que
que são comuns se atraem, os que não são se repelem. Agora, voltemos para o lado espiritual. Então, na medida que eu busco ter uma vida reta, volto a dizer, busco ter uma vida reta, porque eu não estou falando aqui em médiuns santos. Não. Eu estou falando aqui conforme a doutrina espírita nos diz, que o homem de bem é aquele que luta a cada dia, para domar suas más inclinações. Então, o médium de bem, o médium afinizado com o bem, não é o médium que se tornou santo, é o médium que busca a cada dia domar suas más inclinações, as suas tendências negativas, né? Então, na medida que isso acontece, nós vamos perceber que a gente vai multiplicando talentos, né, que recebemos de Deus com o devido respeito. Porque é impressionante, mas multiplica. Aqueles que estão lutando para domar suas más tendências, observem como suas afinidades ou suas tendências mediúnicas se ampliaram ou se ampliam. De repente, quantas vezes eu escuto alguém falar, engraçado, José, eu estou percebendo que a minha mediunidade parece que se abriu, se expandiu. É resposta, minha gente, resposta a esse esforço de buscar o caminho do bem, de buscar a afinidade com o bem. Mediunidade, minha gente, ela é responsabilidade. Ela é um dever que vibra internamente com a série de compromissos assumidos no mundo dos espíritos. Então, a mediunidade, ela funciona em nós de uma forma muito bonita, nos trazendo responsabilidade. E aí nós vamos aprender por que certas coisas não combinam. Aí o médium de cura, por exemplo, médium de efeitos físicos, passa a negociar sua mediunidade. Aí eu pergunto, sua? A mediunidade é dele? Ela não é uma faculdade que foi oferecida por Deus? E ele negocia como se fosse dele. E aí vamos lembrar Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. Olha bem. Então, essa questão dessa mediunidade, que ela é verdadeiramente uma proteção vibratória para nós, quando nós nos dedicamos ao bem, além de proteção vibratória, ela é uma alavanca que promove o nosso progresso, né? Ela nos coloca num patamar acima, quando nós nos esforçamos para conquistar ou despertar os valores que temos. Então, essa mediunidade, nessa condição, ela vai nos permitir cada vez mais facilitar o cumprimento dos compromissos que eu trouxe do passado, né? Então, na medida que a gente vamos usar, eu vou dar um exemplo bem simples, porque as coisas simples é que nos convencem mais. Imaginemos que uma pessoa, no passado, usou a sua fala, a sua facilidade de liderança para comandar para o mal, usando a sua condição mental de liderança, a sintonia com outras mentes que por afinidade se aproximaram, e aquela pessoa usou toda essa afinidade gerada nessa afinidade com mentes semelhantes, essa pessoa usou a boca para
levar ao equívoco, para destruir, para falar coisas inadequadas, para estimular a prática equivocada de situações as mais variadas. Então, ela desencarna, passa por um período de aprendizado, experiências que ela vai adquirindo, e ela aprende que se foi pela boca que ela arruinou tanta gente, há de ser pela boca que ela vai recompor e recuperar, talvez até aqueles próprios que ela levou ao equívoco. Então, aí ela vem com a mediunidade sensível, mais sensível, na área da fala. E aí, que mais? Ela vai trabalhar a sabedoria e o amor. E ela começa a evoluir. Ela começa a caminhar de tal forma que, de repente, ela já não fala para meia dúzia de pessoas, mas ela também não está preocupada em quantidade. Mas ela já fala para milhares de pessoas. Para quê? Para corrigir o equívoco que ela cometeu quando usou a fala e a liderança para o mal. Então, esse é o exemplo que eu estou tentando dar. A mediunidade sendo utilizada, porque através da mediunidade os espíritos nobres intuem aquela pessoa e ela vai falando aquilo que vai tocar o coração de inúmeras outras pessoas, que ela vai sendo instrumento de resgatar para Jesus, de resgatar para o bem, de consolidar o aprendizado daquelas pessoas, o conhecimento daquelas pessoas. Vejam, então, que é importante, acima de tudo, que a mediunidade, ela foi sintonia, desculpem, ela foi usada na sintonia com as mentes equivocadas do passado. O espírito é trabalhado, toma consciência, a mediunidade também se torna mais requintada, e aí ela já não vai ouvir a voz mentalmente de espíritos equivocados pela sintonia que a levem ao desastre, mas ela vai ser conduzida por vozes abençoadas que vão estimulá-la a falar coisas que outros ouvem, se emocionam, se sensibilizam e se transformam. O mesmo mecanismo, só que no momento utilizado magneticamente pela afinidade, pela sintonia com o equívoco. E depois, magneticamente, utilizada pela sintonia e pelo esforço para o bem do próprio médium, que caminha, que evolui, para o bem de todos os que passam no seu círculo de sensibilização e para o bem da humanidade, porque cada um de nós é influência no meio onde está, onde atua, onde vive, onde trabalha. Então, daqueles milhares que aquele mesmo médium do equívoco agora que utiliza para o bem, aqueles milhares, eles se multiplicam, e é assim que o bem vai se instalando na Terra, né? Então, nós precisamos asepsiar, eu não acho outra palavra, asepsiar a mente, saindo desse psiquismo de pensamentos corrosivos, inferiores, e alcançar a pureza do coração. Estamos vivendo momentos difíceis, estamos presenciando e registrando
situações de violência para todo lado, não é? A gente chega a se chocar com atitudes das pessoas que elas se tornam violentas por si próprias. Às vezes, não precisa da influência de A ou de B, é por influência por si próprias, elas se tornam violentas. E dentro disso, dentro dessa violência, esses pensamentos corrosivos inferiores, eles pairam, não é? Das mais variadas formas, eles pairam nos ambientes, eles ficam vibrando nos ambientes onde as mentes que os liberam, onde essas mentes atuam. E aí, esses pensamentos corrosivos, essas formas de pensamentos corrosivos, elas só são energeticamente transformadas diante da luz do amor. Não no sentido desse amor puro que às vezes a gente ainda não consegue vibrar, mas no sentido do amor na nossa faixa evolutiva, onde uma gentileza, um gesto de paciência, de tolerância, de boa vontade, onde esses gestos vão permitindo que essas formas de pensamento, essas formas energéticas de pensamentos possam ir sendo bombardeadas. Mas elas são bombardeadas não no sentido negativo, mas elas são bombardeadas no sentido de transformação. Para se transformarem em energia que realimenta, que renova, que ajuda a reconstruir. Então, minha gente, por interesse próprio de cada um de nós precisamos asepsiar nossas mentes, saindo desse psiquismo negativo. Nós nos lembramos de uma história do livro Iniciação, psicografada por João Nunes Maia. É uma história muito bonita, que emociona, em que um ônibus com 40 pessoas tinha uma pessoa em oração. Pensamento buscando a vibração luminosa da retidão, da conexão com o amor. Os outros, uns pensavam desequilibradamente em sexo, outros pensavam em usurpar, outros debochavam, ironizavam, coisas materiais. E aí, por aquele acúmulo de vibrações negativas, corrosivas, aproximou-se uma falange do mal para provocar um acidente com aquele ônibus. Iriam ali, eram 40 passageiros, mais o motorista, trocador, e eles já estavam com todo o esquema montado e começaram incentivando um sono inesperado no motorista, que se aproximava de uma ponte, e naquela ponte, por aquele pequeno cochilo, ele seria levado, o ônibus seria levado a um acidente fatal para todos. E aí, aquela senhora, uma senhora, orava. Ela orava não maquinalmente, repetindo palavras. Ela conversava com Jesus e agradecia a ele ela ter tido a oportunidade de realizar aquela pequena viagem, e ela vai mentalmente agradecendo e criando formas luminosas de pensamento que foram captadas por uma falange do bem. E aquelas formas iluminadas chegaram
Quando começaram a analisar, foi dito, vamos, e foram até o ônibus. E ali mal deu tempo do líder daquela equipe da Falange do Bem, do líder da equipe. Mal deu tempo para ele promover algo que acordasse Dino Pino, o motorista, e ele acordou já vendo a ponte. E ele consegue tirar o volante e passar para a frustração dos espíritos equivocados, ele consegue passar pela ponte e as pessoas nem perceberam o risco que correram. Neste exemplo, nós podemos ver, então, que uma pessoa que estava com a mente asepsiada foi responsável pelo socorro a 41 mentes, com ela 42 mentes que talvez pudessem estar pensando coisas melhores. Então, isso para nós é consolador. Se formos esperar todo o mundo estar pensando reto, de forma iluminada, vai demorar um pouco de tempo, não é? Mas há um consolo. Se tem um que no ambiente em que se encontra, ele se permite sintonizar com a luz, com o amor, com a paz, ele vai ser instrumento da luz, do amor e da paz, né? Então, é importante que, diante disso que a gente tentou conversar aqui, que a gente reconheça que todo aquele coração que trabalha e palpita no campo dos ensinamentos de Jesus, ele a Jesus se assemelhará. Repito, porque essa frase é de Emmanuel, não é minha. Diante do exposto, reconhecemos que todo aquele coração que trabalha e palpita no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelhará. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, e estamos agradecendo a oportunidade dessa primeira hora e aguardando, então, que Ivanise venha conversar conosco. Olá, já estou aqui. Gratidão, Joselma. Nós temos a presença da nossa companheira Thais, e eu vou colocar a pergunta embaixo para você poder ler, mas eu também vou lê-la. Ela diz assim: Joselma, sobre as provocações inferiores, você falou sobre a vigilância. Podemos estar vigilantes todo o tempo? Tenho dificuldade em estar vigilante sempre e acabo por não me aperceber dessas provocações, principalmente quando são tão sutis. Algumas tendências ainda são fortes. Sim, um abraço para a Thais, e eu reconheço que estamos num mundo muito difícil, e por isso a doutrina espírita nos diz que o homem de bem é aquele que se esforça a cada dia para domar a si próprio. Nenhum de nós, na nossa faixa evolutiva, consegue estar às 24 horas do dia vigilante. Nós nos distraímos. Mas, dentro do que eu tentei falar, dentro de um exercício que vai ser de cada um, esse tempo de vigilância ele vai aumentar. Se no início eu consigo ficar só 10 minutos atento, daí a pouco eu já estou com pensamentos distraídos, eu vou aumentando de tempo e eu não vou perceber que eu já consigo ficar 1 hora vigilante, que eu já consigo ficar meio-dia vigilante. E, para isso, existe um recurso. Nós
já sabemos que não é tão simples assim, vamos usar os recursos que temos à mão. A música, mensagens, livros. Ora, se você está dirigindo um carro, coloca uma música mais suave que, de alguma forma, te chame para uma vibração boa. Se você está no seu trabalho, você não pode parar para ler, mas deixe pequenas frases, tiras de papel com alguma frase, aqui ou ali, né? O Evangelho é uma bênção. O Evangelho é uma bênção. Às vezes a gente não consegue ler o Evangelho onde abriu tudo, mas a gente abre e lê uma linha, a gente já retoma. Isso é muito importante quando a gente vai, por exemplo, responder a alguém que está nos provocando, que está tentando tirar a gente do sério. Um convite ao Evangelho é esse momento. Rapidinho, você abre assim e pega uma palavra, uma linha, você volta ao estado de vigilância. Né? As suas conversações, vamos evitando conversar situações menos felizes, e isso vai fazendo com que o nosso pensamento também se altere, porque as maiores dificuldades são as afinidades mentais, porque essas exteriores a gente costuma fazer, nem que seja para fazer uma frente assim, de boa gente, a gente costuma mudar a maneira de conversar e de falar. Outras atitudes, às vezes, a gente consegue, mas o bendito pensamento, né? Esse galopa como se estivesse um cavalo sem rédeas, e ele galopa. É ele que nós temos que buscar. E usar recursos, né? Como eu disse, de uma música, de uma frase, de uma leitura, do Evangelho, de uma palavra que possa nos levar a mudar novamente o padrão. Realmente não é simples, e isso é um hábito que nós vamos adquirindo. Assim como o desportista, o que acontece com ele? Na primeira semana que ele treina, ele chega em casa cheio de dores, acha que não vai dar mais conta, porque foi difícil demais. Mas na medida que ele continua treinando, na segunda semana ele já não sente tantas dores, e na terceira menos ainda. Isso acontece conosco. Na medida que nós vamos treinando, é uma questão de treinamento também. Na medida que a gente vai treinando, a gente vai conquistando mais espaço de vigilância em nós mesmos. Pois bem, nós temos a presença da nossa companheira Cíntia Coutinho, e ela diz assim: olá, Joselma, poderia esclarecer um pouco sobre a dúvida no processo do desenvolvimento mediúnico? Vamos tentar, tomara que eu tenha entendido o sentido desse esclarecimento. Mas o processo, o desenvolvimento mediúnico, eu diria mais, eu chamo mais de educação mediúnica. Por quê? Na medida que você vai se educando nas suas práticas de vida, no falar, no pensar, no agir, se dedica ao estudo, se dedica à oração em favor de outras pessoas, quer dizer, você cria um campo favorável ao seu estado íntimo. Aí, quando isso acontece, você vai se educando. E na medida que você se educa com essas práticas, você também quase não percebe, mas abre os canais da comunicação mediúnica em todos os níveis, pela escrita, pela fala, não é? Pelas manifestações as mais variadas. Quanto mais você se educar, mais os canais mediúnicos se desenvolvem, porque você está fazendo jus a esse trabalho mediúnico. Aí você pode perguntar,
Mas e as pessoas que não se desenvolvem moralmente e têm recursos mediúnicos? Sim, eu disse no início que todos somos médiuns, em maior ou menor grau. Esses que não se desenvolvem moralmente, que estão pouco ligando para a conquista de valores morais e espirituais, eles são médiuns, às vezes ostensivos, dentro de um momento, de um período, de uma condição que interessa, às vezes, a espiritualidade, até para socorrer pessoas que não são culpadas se aquele médium não se desenvolve moralmente. Então, mas ele tem uma mediunidade, por exemplo, que ajuda na recuperação de pessoas, que cura, mas ele não faz moralmente um esforço para melhorar a sua condição mediúnica. Então, ele fica naquele trabalho, naquele diapasão, o tempo que os espíritos, com permissão de Jesus, deixam que ele fique. Pode ser que ele perca essas condições antes, até, dependendo da sua condição moral, tá certo? Então, mas quem quer desenvolver mediunicamente precisa, acima de tudo, se educar. Educar no sentido pleno da palavra, de deixar as suas qualidades, de deixar os seus valores brotarem na sua convivência diária. Eu não sei se seria exatamente esse o nível da pergunta que ela fez. Muito bem. Ainda a Cíntia Coutinho apresenta uma outra colocação, Gisselma. Com relação à mediunidade e sintonia, como auxiliar jovens e crianças quando há processos obsessivos que causam ansiedade, depressão e sintomas físicos? O que fazer? A primeira coisa é a oração. Nós vamos ensinar para os nossos jovens e para nossas crianças a beleza e o valor da oração. Não a oração decorada e gesticulada, mas aquela oração conexão com Deus. Na medida que a gente consegue passar para eles essa certeza da importância da oração, eles começam a criar condições de defesa. E todas as vezes que eles estão nesses processos obsessivos, se eles tiverem conseguido aprender relativamente bem, eles vão entrar mentalmente em oração. E a oração vai ser a grande defesa deles. Mas não seria apenas a oração. A gente concorda com você que há processos obsessivos que causam ansiedade, depressão e até sintomas físicos, né? Diarreias, alergias, né? E dores de cabeça e tantas outras coisas que podem, em algum momento, ser causadas por esses processos obsessivos que você diz. Então, além da oração, vamos dialogar. Se nós vivemos num ambiente assim, ou se convivemos com crianças que vivem num ambiente assim, vamos dialogar com essas crianças. Vamos mostrar que para cada atitude de insanidade de alguém, se nós retrucarmos com vibrações, além da oração, com vibrações de humildade, de silêncio, deixar passar um momento de crise para depois tentar conversar e ajustar. Se nós dialogarmos com essas crianças, nós vamos estar orientando esses espíritos ainda no corpo infantil para suportarem com uma postura cristamente elegante todas essas crises que são provocadas. Então, a oração e o diálogo acima de tudo. E, óbvio, se tiver oportunidade de pequenas leituras, livros infantis que trazem ensinamentos, né?
e atividades que nós possamos dar, se a gente consegue. Eu estou falando para uma gama de situações, porque eu não estou me resumindo a um tipo de situação. Então, por exemplo, estimular a crianças e jovens a tocarem instrumentos, a cantarem, a comporem música. Olha como o leque vai se ampliando, né? Da oração, diálogo, leitura, composição de músicas, tocar instrumentos. Puxa, vai assim a partir do momento que nós, pedindo socorro aos espíritos que protegem aquelas crianças, socorro e inspiração. Pedir para que eles nos intuam qual caminho devemos seguir com eles. Vai ajudar bastante. Agora nós temos a presença da nossa companheira Edilene Silva, que diz assim: Joselma, há casos de suspensão da mediunidade quando o médium não a utiliza para o bem. Fale, por favor, um pouco sobre isso. Sim, nós podemos entender que cada um de nós, como eu já disse, vem com com a faculdade mediúnica disponível para o nosso crescimento. E aí, nós, ao reencarnarmos, não só esquecemos do compromisso assumido, no sentido de trabalhar com a mediunidade em favor do bem e do nosso próprio crescimento, mas o que é pior, nós a utilizamos inadequadamente. Utilizamos essa mediunidade, às vezes, para nos enriquecermos, outras vezes, na tentativa de fazer o mal a alguém. Outras vezes, nós instruímos de forma inadequada as pessoas para seguirem um caminho dentro do que a mediunidade lhe permite. Outras vezes, nós nos reunimos por afinidade, por sintonia, a equipes voltadas para práticas inadequadas, de viciações, né? E a gente, muitas vezes, se permite, né? Ou conscientemente usamos a mediunidade para enganar os outros, né? A gente sabe que ali não é espírito desencarnado, ali é um espírito encarnado, que sou eu que estou falando, mas me convém, às vezes, para ganhar um dinheirinho e tal, e aí eu uso de forma inadequada o dom da mediunidade. Certamente, a lei de causa e efeito se faz presente. E quando eu planto semente de girassol, por mais que eu queira, eu não vou colher rosas. Eu plantei girassol, eu não plantei rosas. E isso no nosso comportamento a lei é a mesma. A lei é a mesma. Se eu plantei equívocos, se eu plantei situações negativas, eu vou colher as sementes, consequências desses equívocos que eu plantei. Então, é nesse momento que, nas consequências negativas, entre essas consequências, eu posso, às vezes, por uma piedade imensa, não por castigo só. Jesus permite que seja retirada temporariamente, seja suspensa temporariamente ou definitivamente nesse aspecto, né? naquela encarnação, para evitar que eu me afunde mais. Por exemplo, se eu estou equivocada e eu estou usando a mediunidade
de uma forma muito negativa. E vem um, fica prejudicado, vem outro mais prejudicado, o outro sai estimulado à prática inadequada de uso de drogas tóxicas, e eu vou estimulando. Chega um momento que, pela minha, por exemplo, facilidade de liderança, os amigos espirituais veem que eu estou fazendo cada vez um número maior de seguidores que correm risco com a minha liderança. Então, um belo dia eu acordo e já não tenho mais aquela mediunidade ostensiva que me permitia ser líder entre os outros. E ali eu tento um jeito, eu tento o outro. Às vezes eu finjo durante um tempo, eu ainda continuo fingindo que eu estou recebendo espírito e tal, até que chega num ponto que a pessoa não dá conta de trabalhar numa posição de desequilíbrio e de falsidade, então ela perde verdadeiramente a condição mediúnica. Então, quando o médium perde, ainda que temporariamente, é uma bênção, não é um castigo, é um resultado da lei de causa e efeito, mas é uma bênção. E tem outros médiuns que, dentro da proposta de reencarnação dele, de compromisso, ele não veio para ter uma mediunidade ostensiva por muito tempo. Ele veio para ter uma mediunidade ostensiva por X anos e depois ele voltar a uma mediunidade mais branda no sentido das manifestações. Então, as situações são as mais variadas e vai depender de cada caso, certamente vai ser um caso. Agora nós temos a presença da nossa companheira Nívia Costa, e ela diz assim: sinto como se eu tivesse um sexto sentido, pois percebo algo muito rápido. É dom da espiritualidade? Essa percepção é uma forma que a mediunidade é utilizada para te mostrar ou te lembrar a existência do plano espiritual. Então, pode ser rudimentos de prática mediúnica. Então, você começa nessa condição assim, tendo esses flashes, né? Esses flashes espirituais de noção de um plano diferenciado e tal, e como ela diz, algo muito rápido, são flashes, né? Isso pode ser, sim, rudimentos da prática mediúnica, são inícios, são contatos, são pequenos sinais que, dependendo de como trabalhar isso aí, né, nós vamos certamente aprimorar essas visões. Esses flashes podem se demorar mais. E nós não podemos esquecer que nós estamos falando em sintonia mediúnica, sintonia com a mediunidade, né? No sentido de que, dependendo da minha postura moral, eu vou atrair até os flashes de beleza incrível, e posso ter flashes que podem não ser belos, mas são a trabalho também, são de dores, mas eu posso também ter flashes que me perturbem. Então, a postura moral continua sendo o convite para todo médium que quer e precisa aprimorar-se na mediunidade. Agora vamos trazer uma pergunta de O Livro dos Espíritos, 466, que diz assim: por que permite Deus que espíritos nos excitam ao mal? Poderias desenvolver, por favor? Sim, Deus nos permite. Eu vou pegar. Não, o livro não está aqui perto de mim, mas eu depois. Tá perto. Não para eu ler agora, mas depois, tá?
os espíritos permitem, Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal, exatamente para que nós criemos amadurecimento no sentido de poder identificar o bem e o mal. Na medida que nós somos excitados ao mal e nós temos a percepção, o livre-arbítrio que nos permite optar, nós certamente estamos crescendo com a experiência e com a oportunidade. E é porque também nós sintonizamos. Se eu não estiver sintonizado com situações, com tendências ao mal, eles vão ter mais dificuldades de me excitar ao mal, porque eles vão me excitar de acordo com as portas que eu abro. Eu vou ver, então, a questão 466, como é que ela é respondida aqui, com as palavras dos espíritos, né? Então, nós vamos encontrar aqui, e ela está até grifada, logo no princípio, a resposta, ela está grifada aqui. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. Exatamente, na medida que você é provocado e que você usa seu livre-arbítrio para resistir, né? Você, com isso, passa por uma prova, você cresce, né? Então, entendemos que seja essa a oportunidade maior, né? Eu me lembro, Chico, em que algumas situações ele contava para a gente uma história muito interessante de um dia um espírito com um aspecto muito negativo se aproximou dele e disse assim: você me chamou? E ele rapidamente pensou: se eu disser que não, ele pode ficar bravo e ter consequências piores. Se eu disser que sim, ele vai certamente querer me utilizar como médium para coisas inadequadas. Então, Chico, com aquela maravilhosa formação moral dele, em vez dele dizer que sim ou que não, vejam o livre-arbítrio. Ele diz assim: eu estou sofrendo tanto. São tantas as dores perto de mim. E ele foi falando. Ele não falou nem que sim, nem que não, mas foi falando de um momento que ele vivia. E aí o Espírito disse para ele: sabe por que nós não conseguimos te fazer o mal? Aí o Chico conversava assim, ele disse: porque no nosso meio, ou seja, entre os espíritos voltados para o mal, existem muitos espíritos gratos a você pelo que você fez a eles ou a familiares deles. E esses espíritos que são gratos a você não deixam a gente lhe fazer o mal que a gente quer fazer, ou então se recusam a lhe fazer o mal que a gente manda fazer. Vejam a resposta. Então, fica aí para nós. O livre-arbítrio vai nos permitir crescer e aprender com essa aproximação dos espíritos que tentam nos levar para o mal. Muito obrigada. Eu vou apresentar mais uma para a gente desenvolver. Houve um pequeno equívoco meu, mas eu vou retificar. A pergunta 471 de O Livro dos Espíritos. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima insatisfação, aqui está escrito errado, mas é de íntima insatisfação, sem que conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Claro que não.
Nós não podemos nos descuidar do cuidado científico, do cuidado físico do nosso corpo. Nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a esse corpo que é instrumento da nossa evolução. Então, nós não podemos descuidar do aspecto físico, clínico, científico do nosso corpo físico. Mas nós não podemos ignorar que eu atraio aquilo que eu sou ou estou. E pode ser que, nesses momentos, eu esteja distraidamente deixando o pensamento abrir caminho para presenças não muito educadas, que me trazem essas sensações de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza, de vontade de ficar quieta num canto, de não querer me misturar, etc. Mas também, como médium em trabalho, eu posso receber a aproximação de alguns espíritos, assim, meio doentinhos, para eles serem conduzidos ao meu grupo de trabalho e ali serem tratados. Mas como se não está tendo reunião mediúnica? Pela prece, pela oração, pela sintonia, né? A questão é respondida assim, essa pergunta que Evanise colocou. É quase sempre efeito de comunicações que, inconscientemente, tendes com os espíritos ou que tivestes com eles durante o sono. Exatamente. Então, a gente pode tê-los atraídos pela nossa postura, pela nossa vibração. Podemos ter sido convidados a ajudá-los como médios para serem socorridos no grupo mediúnico, né? E não vamos deixar de olhar o nosso aspecto físico. Se aquilo persistir, pode ter uma associação entre a minha condição emocional e a minha condição espiritual. Então, que eu também cuide deste aspecto físico, deste aspecto científico do tratamento do meu corpo. Nossa imensa gratidão, como estamos chegando no término do nosso espaço, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e orientações a todos nós. Agradecemos também a todos que estiverem conosco e será que podemos te pedir para você fazer o encerramento para nós com uma prece para todos nós? Nós pedimos que todos nós que estamos nos chats, que estamos na mesma sala, vamos seguir o pensamento da Joselma e também cooperar neste momento final da oração para todos nós. Amado Mestre Jesus, divino amigo, Mestre de todos nós, neste instante em que tentamos entender a importância de nos mantermos em tua faixa vibratória de luz e de amor, nós te rogamos, Jesus, fortalece a nossa disposição de aprender e de progredir, de desenvolver em nós a capacidade de amar e de servir cada vez mais. E aproveitando este momento de sintonia, nós estamos buscando envolver, Senhor Jesus, todos aqueles que têm sido vítimas desse momento difícil da pandemia, em que alguns retornaram ao plano espiritual, outros se encontram passando por momentos difíceis com o seu tratamento, ou com sequelas, pelos seus familiares, pelos dirigentes, pelos profissionais da área de saúde que se colocam na linha de frente, que todos eles
possam receber. E aprendemos isso hoje, Jesus, que a força da união de nossas mentes, iluminadas pelo teu amor, ela se torna intensa e pode ir ao encontro dos que sofrem mais do que nós. E estamos então, Jesus, te oferecendo, ainda que seja pouco, esse pouco que temos, para ser distribuído em favor dos muitos que sofrem. Fica conosco, Jesus, e permita que este mês de trabalho sobre a mediunidade e a cura, através deste grupo tão empenhado na seriedade do estudo, possa ser um mês farto de aprendizado, um mês em que todos consigam chegar mais perto de ti através da sabedoria e do amor. Que todos os lares, Senhor, aqui representados, recebam também, neste instante, a visita dos teus prepostos, renovando as vibrações de paz e de alegria. Que assim seja, graças a Deus. Nosso muito obrigado, do fundo de nossos corações. E ao mesmo tempo, antes de encerrar, convidar a todos para dar continuidade a esse evento Mediunidade e Saúde, nesta quarta-feira, onde teremos a presença do nosso companheiro, Dr. Sérgio Thyssen, que vai estar abordando o tema Mediunidade e Transtornos Psiquiátricos, às 8 horas, aqui em Londres. Sejam todos bem-vindos. A você, Juscelma, nossa imensa gratidão. Gratidão a todos que estiverem conosco, que possamos prosseguir juntos, sempre nos fortalecendo na mensagem renovadora de Jesus e exercitando nossa mediunidade para o bem nosso de todos. Um abraço, minha querida. Muita paz. Muito obrigado, muita paz. Fiquem todos com Deus. Até breve, até mais. Tchau, tchau.